Bendito seja o nome de Jesus, a Ele a glória. É tudo por causa dEle, por meio dEle, para Ele. Abra sua Bíblia comigo, antes de nós participarmos da ceia do Senhor. O livro de Zacarias. Ou ligue a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo de número 9. Você pode permanecer assentado, como os irmãos têm participado. Nós estamos nessa série aí, sobre os profetas menores. Estamos no penúltimo profeta menor, e para mim foi um presente poder mergulhar nos aprendizados, e que parecem que esses profetas estão vivendo nos nossos dias, de tão atual que é a mensagem dita através da vida deles, nesses contextos. E hoje nós vamos aprender sobre o profeta Zacarias, capítulo de número 9, verso de número 9. Então Zacarias 9, 9 até o 12. Zacarias 9, 9, diz assim a palavra do Senhor: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Verso 12 e último: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Vamos ler o verso 12, eu estou lendo a versão NVI, vamos ler, mesmo que a sua versão seja diferente, vamos ler juntos. Zacarias 9, 12: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Jesus, obrigado por essa noite tão especial, porque estamos na tua casa para te adorar, e temos o privilégio de participar daqui a alguns minutos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, para rememorar, ó Deus, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, a causa pelo qual nós estamos aqui, pela graça que nos foi manifesta através da tua morte na cruz do Calvário. E hoje podemos, em especial, celebrarmos isso através do pão e do cálice. Nós te agradecemos por cumprir essa ordenança que o Senhor, ó Deus, assim nos deixou. Deus, que veio, ó Deus, ainda mais aproximar a nossa intimidade e comunhão com o Senhor. Fale conosco através dessa palavra, desse profeta, esse jovem profeta, o profeta Zacarias. Com essa mensagem, ó Deus, venha penetrar o mais profundo da nossa alma, mudar, ó Deus, a nossa essência, as nossas crenças, os nossos valores, e moldá-los não ao padrão do mundo, mas ao padrão da tua palavra. Ó Deus, a perspectiva do céu venha, ó Deus, se manifesta sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Fale conosco, nós assim ansiamos e cremos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero falar sobre esse tema, porque o profeta Zacarias é chamado de o profeta da esperança, e eu quero falar justamente sobre prisioneiros da esperança. Volte à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Queridos, cada ser humano, você há de concordar comigo, olha para o mundo ao redor, para as coisas que acontecem no mundo, seja em qual esfera for, com as suas próprias lentes. A gente vê o mundo sobre as nossas lentes. O que são essas lentes? As lentes pelas quais nós olhamos o mundo, elas são formadas pelas crenças que nós temos. As lentes pelas quais nós enxergamos e interpretamos o mundo, elas são formadas pelos valores que nós estabelecemos.
As lentes pelas quais nós avaliamos as coisas que acontecem no mundo, vem pelo conhecimento que nós adquirimos, recebemos, e também pelas experiências que nós vivenciamos, ou seja, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, aquilo que nós lemos, aquilo que nós vivenciamos, os ambientes em que nós pertencemos, e até mesmo o temperamento pelo qual nós somos formados, influencia diretamente na forma como nós vemos e interpretamos a vida, as coisas da vida, as situações da vida. Você há de concordar comigo que eu e você podemos olhar para a mesma coisa, porém cada um de nós temos perspectivas diferentes. Para a mesma coisa, sim ou não? Sim. Você pode olhar para a mesma coisa e eu olhar para a mesma coisa e temos perspectivas completamente diferentes. Tem uma antiga analogia que eu creio que faz muito sentido para nós. Por exemplo, se você olhar para esse copo aqui, que está com um suco dentro, você está vendo como esse copo? Esse copo está o quê? Meio o quê? Meio cheio? Quem está vendo diferente? Ele está meio o quê? Vazio? Então, você pode olhar para o mesmo copo e vê-lo aqui. O copo com o líquido, a mesma imagem. Porém, alguns podem olhar assim: você serviu aqui, mas está meio vazio. Completa aqui para mim. Tem gente que fala assim: não, está meio cheio já, está quase chegando lá. Sim ou não? Então, a mesma imagem pode ter perspectivas diferentes. E por que é muito importante nós entendermos sobre perspectivas que nós temos das situações? Porque a perspectiva que nós temos de situações diversas da nossa vida, ela influencia em pelo menos 4 âmbitos, simples 4 âmbitos. Primeiro, ela influencia nos nossos sentimentos. Diga comigo: a perspectiva que eu tenho acerca das coisas influencia nos meus sentimentos, influencia nos nossos sentimentos, influencia nos nossos comportamentos, influencia no nosso presente e influencia no futuro que nós teremos. Por exemplo, se eu tenho uma postura motivada, ou se eu tenho uma postura desanimada, tudo vai depender da forma como eu vejo uma situação. Se eu vou estar motivado ou se eu vou estar desanimado, depende da forma como eu vejo uma situação. Tem uma antiga história que diz, é bem contada no mundo corporativo, em que um vendedor de sapatos, quem já ouviu essa história, foi enviado para uma aldeia, e chegou uma aldeia indígena. Quando ele chegou lá para vender sapato, desceu, ele observou que lá ninguém usava, todo mundo descalço. E aí falou assim: não volta, deixa eu ir nesse voo aqui, porque aqui ninguém usa sapato. Como que eu vou vender sapato no lugar que ninguém usa sapato? Não faz sentido nenhum, o pessoal aqui não usa sapato. Vamos voltar. Voltou. Depois mandaram um outro vendedor, a mesma aldeia, chegou lá, e qual foi a perspectiva dele sobre a mesma situação? Meu Deus, aqui é o lugar onde eu vou vender muito sapato, ninguém usa sapato, olha que oportunidade. Então, a mesma situação foi vista de forma diferente, e os sentimentos foram diferentes. Um de frustração, desânimo, acabou a minha oportunidade. O outro, sobre a mesma situação, estava motivado. Aí você olha personagens bíblicos, por exemplo, como Davi. É um homem que você olha dentro do contexto da luta contra o gigante, onde uma multidão do exército dos israelitas, ao ver o gigante Golias, paralisa, tem medo, eles retraem, eles assustam, eles são dominados pelo medo. Já Davi olha para a mesma situação, para o mesmo gigante, ouviu os mesmos afrontas e tem fé. O mesmo ficou com medo 40 dias, não, paralisado, ninguém ia lutar contra o Golias. Já Davi viu como uma oportunidade: o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar lá, isso e aquilo outro no reinado, deixa eu encarar esse gigante. Então, a forma como a gente vê a vida influencia diretamente nos sentimentos que a gente vai ter,
nos comportamentos que nós vamos adotar. Então Davi teve a expectativa de fé e ele encarou o gigante. Os outros, com sentimento de medo, paralisaram. O vendedor com frustração voltou atrás, o comportamento vai voltar. Já o vendedor que viu ali oportunidade, avançou e falou: manda mais. Porque as perspectivas que nós temos nas situações influencia diretamente nos nossos sentimentos, no comportamento, automaticamente na vida, no nosso presente, porque a vida que você vai viver está completamente conectada a isso. Se você vai ter uma vida de esperança ou desesperança, e o futuro. O futuro nosso, a nossa colheita está ligado justamente à perspectiva que eu tenho das situações. A Bíblia diz que os milagres seguem quem quer? Quem crê, quem acredita. Quem vê um camarada paralítico e acredita que Jesus pode curar. Quem vê uma menina com câncer, como nós vimos aqui, a Maria Clara, e crê que Jesus pode mudar. Eu continuo orando, eu não entrego os pontos, eu continuo crendo. E aí o futuro é o quê? É um milagre acontecendo. Então olha só, quais são os 4 anos que influenciam a nossa perspectiva? Os nossos, quem está aqui na igreja, vamos lá, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, o nosso presente, o nosso futuro. Vamos repetir? Onde influencia? O nosso e o nosso futuro. Aí você cai diante de um grande desafio. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos, nós somos tremendamente, altamente bombardeados por circunstâncias que tentam afetar muito poderosamente, negativamente, a nossa perspectiva. Se você olhar para os noticiários que nos cercam dioturnamente, nós vamos olhar com um sentimento de frustração, medonho, desmotivado da vida. Quando você olha, por exemplo, para noticiários, quem tem essa expressão, essa impressão, essa sensação? Você começa a ler as notícias do mundo, você vai ficando para baixo. É assim ou não é, gente? Nós estamos bombardeados por isso. Você olha para o governo, o seu coração fecha. Você olha para o poder judiciário e vê as incoerências, as injustiças daqueles que eram para carregar a justiça, que bloqueiam rede social de quem quer expor a sua fé, mas ao mesmo tempo faz com que pessoas, como nós vimos, se tornem inelegíveis por causa de partidos, por causa de posições partidárias. Você olha para o governo e nós vemos coisas absurdas, criminosos sendo descondenados, e aquilo vai abatendo o nosso coração. Você olha para os noticiários, o mundo que cerca a gente, e as imposições ideológicas para tentar descer goela abaixo na sociedade, nas escolas, nas igrejas, a posições de alguns. Você olha para o contexto em que nós vivemos, um ambiente de universidade, onde as drogas, as perversões são autorizadas, são pregadas, são ensinadas, onde a criminalidade, ela acaba se tornando algo ovacionado e permitido, e a sociedade de bem completamente vulnerável a esses ataques. Então, quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, nós somos bombardeados pelas circunstâncias, para a gente ter uma expectativa do mundo frustrante. E não é só sobre os poderes políticos, judiciários, legislativos e etc. Mas você olha, por exemplo, para a religião, você olha para as igrejas hoje, vê tantas igrejas como comércios, que não tem compromisso com Deus. Você olha tantos pastores charlatões, picaretas. Você vai ver igreja marcada por falsos profetas e um monte de invencionices. Você fala: meu Deus, não é possível que essas aberrações estão acontecendo numa igreja. Então o mundo que nos cerca nos bombardeia para fazer com que as nossas perspectivas sejam frustrantes. E se nós olharmos para as circunstâncias com os olhos naturais, nós vamos ser tomados aqui de frustração. Eu estou falando agora algumas poucas coisas aqui do que acontece no nosso dia a dia, de forma geral,
Hoje eu estou sentindo o pessoal junto comigo aqui assim, ó. Meu Deus. Ó céus. Ó céus. Misericórdia. Aí você lê o noticiário. Eu nem sou de abrir noticiário. Praticamente eu olho, mantenho atualizado, mas eu não abro durante o início de dia. Eu vou ler a palavra. É nutrir o meu coração com aquilo que o céu diz, mais do que aquilo que os homens ditam. Porque se a gente olhar com os olhos naturais para o mundo, nós somos tomados de desânimo, de preocupação, de falta de expectativa, dá vontade de fazer mais nada. Não adianta não, é assim ou não é, gente? Não vamos fazer mais nada não. Só que quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver a Bíblia nos ensinando a olhar para as circunstâncias com a perspectiva diferente da perspectiva humana. A você e eu olharmos para as circunstâncias de uma forma diferente do que a perspectiva natural. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a andarmos não por vista, mas por fé. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a não nos movermos pela circunstância que nós vemos, mas nos movermos por obediência àquilo que Deus quer. Nós cristãos não podemos olhar o mundo com a perspectiva natural que está gritante diante dos nossos olhos, mas olhar com a perspectiva de fé, porque onde o ambiente é um ambiente de caos, esse ambiente se torna propício para um avivamento. Aonde é um ambiente, meu irmão, onde aparece vale de ossos secos, Deus levanta profetas em vale de ossos secos para abrir a boca e ver realidades mortais serem alteradas para a glória do nome de Jesus. Deus essa noite quer mudar a nossa perspectiva. Deus nessa noite quer fazer-nos voltar àquilo que é a essência da palavra, e não mais andarmos por vista, mas andarmos por fé, porque quem faz as coisas acontecerem não é o ser humano, o governo está nas mãos dele. Ele continua sendo Deus todo-poderoso, soberano, invencível, e nada foge do controle das suas mãos. Bendito seja o nome de Jesus. Aí você olha para o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 8, 9, e ele diz assim, ó: de todos os lados somos pressionados. Não é viver no mundo da fantasia, gente. É você viver no mundo de ser um cidadão do céu, com a mente de Cristo. E a Bíblia diz aqui, ó, 2 Coríntios 4, 8, 9, de todos os lados, o apóstolo Paulo falando, nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós somos pressionados aqui da ideologia, da corrupção, do jeitinho brasileiro, mas nós não vamos estar desanimados. E aí ele segue dizendo, ficamos perplexos. Quem não fica perplexo com as situações vexatórias do mundo onde é? Todos nós. Mas ele diz, ficamos perplexos, mas não desesperados. Não desesperados. Aí o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, 8, 9, segue dizendo, nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos, porque a palavra de Deus nos assegura que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Ou nós cremos na palavra, ou paramos de andar com Cristo. Porque a Bíblia nos mostra que em Cristo nós somos mais que vencedores, que nós servimos a um Deus, como nós temos anunciado, em que o seu nome, um dos seus nomes, um dos mais repetidos do seu nome, é o Senhor dos Exércitos, é o Jeová Sabaote, o Deus que nunca perdeu uma batalha. E é nesse Deus que nós alistamos como soldados dele. Então nós somos, como o apóstolo Paulo diz, somos pressionados, mas não desanimados, somos perplexos, mas não ficamos desesperados. Essa é a chamada de Deus. Então Paulo, gente, é cercado de circunstâncias de injustiça, sim ou não? Sim, o cara estava preso numa cidade, numa prisão de cárcere inferior, onde muitos estudiosos afirmam que era um lugar onde fezes e urinas se misturavam injustamente. Apanhou em praça pública, arrancaram as suas vestes, foi lançado lá para pregar a palavra. Mas esse homem, ele olha para as grades, mas não é o que ele vê que domina
o seu comportamento e o seu sentimento. Ele olha e sente o cheiro fétido de fezes e urinas, mas não é isso que domina os seus sentimentos, a sua postura. Você vai ver que ele olha para as prisões, ele vê as injustiças do homem, mas a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas estavam cantando, estavam orando ao Senhor. A gente precisa começar a mudar a nossa perspectiva das coisas que nós vemos. Nós precisamos começar a nos mover, não por vista, mas por fé. Jesus é cercado de muitas circunstâncias de injustiça, de violências descabidas, a ponto de ser levado à morte, mas decide se mover pelo propósito do céu e não da terra. Eu não sei quais são as circunstâncias que têm cercado a sua vida nesses últimos dias, batido a porta do seu coração. Talvez você está diante de cenários, até mesmo desses macros, como a gente falou, de política, de etc., que estão trazendo desespero para o seu coração, desespero para a sua área profissional, às vezes desespero, coisas que estão acontecendo dentro da sua família. Você vê um filho que está frio, você vê um esposo, você vê uma esposa que está apático, e você tem tomado, o seu coração tem sido tomado de angústia, de medo. E eu quero te dar uma notícia, como uma palavra do Senhor para nós nessa noite, através do profeta Zacarias. Deus vai mudar a sua perspectiva. Deus vai arrancar o medo de corações aqui nessa noite. Deus vai arrancar os sentimentos de angústia, de desesperança, de desespero, e vai nos tornar prisioneiros da esperança. A esperança nele, a esperança na palavra dele, na promessa dele, no Deus que nós servimos. Eu creio que Deus está levantando-nos nessa geração como profetas que vão se posicionar no meio de vale de ossos secos, mas ser profetas que vão ser geradores de vida em cenários de morte. Deus vai fazer de você, toma essa palavra, profeta gerador de vida em cenário de morte, onde todo mundo falava: esse menino não vai dar certo, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu filho não vai dar certo. Você vai se levantar nesse cenário de morte e vai ser um profetizador de geração, gerador de vidas. Gerador de vidas. Dê voz à tua fé. Diga para quem está do seu lado: dê voz à tua fé. Dê voz à tua fé. Olha para o cenário. Olha para o cenário. Eu contei ontem lá na Cruzada sobre a experiência que eu vivi. Uma das experiências que eu vivi com meu pai na época do alcoolismo, em que ele saiu de casa com um negócio de veneno de rato no bolso. Eu falei: não pai, não pai. A gente não segurava, ele estava doido. Ele saiu ali no portão. E eu falei: Jesus, eu fui para dentro do meu quarto e comecei a clamar: Jesus, tem misericórdia. Então deixa meu pai tirar a vida dele. Já tinha tentado outras vezes, eu já tinha cortado uma corda lá no terraço lá de casa com a tentativa dele. E eu falei: Senhor, tem misericórdia, não tem ninguém lá para segurar meu pai. Ele saiu loucamente por essas ruas aqui do bairro Vila Bretas, eu não sei para onde ele está indo. E aí eu fiquei desesperado, eu fui buscar, clamar ao Senhor. E ali, quando eu estava clamando ao Senhor, aquele telefone com fio ainda, apesar de eu ser novo, telefone com fio, que de rodar, estou brincando, não estou brincando, é sério. Aí eu atendi, um cara ligando, lá no mercado, se não me falha a memória, era uma loja tipo de, eu não sei se era de moto, eu não me lembro na hora, mas ele falou: olha, eu estou aqui com o seu pai. Ele parou aqui, eu comecei, cumprimentei ele, conversei, começou a falar um pouco sobre ele, e me entregou aqui, um veneno de rato. Eu sou um servo de Deus. Eu falei: Jesus, e meu pai foi livre de um suicídio, gente. Foi livre, a minha família foi livre pela graça de Deus de uma tragédia. Porque eu não podia mudar a realidade na força do meu braço, mas pelos joelhos, pela graça de Deus, o Senhor interviu, o Senhor mudou. Eu não entreguei os pontos, eu continuei orando. Eu orei pela conversão do meu pai, gente, com mais de 10 anos, cerca de 10 a 11 anos, orando. Senhor, eu creio nessa promessa. Eu lembro nos meus devocionais, sempre tive esse hábito, fazendo os meus devocionais. Quantas vezes Deus me deu uma palavra: olha aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, creio no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E eu anotava, orava sobre aquilo. Eu acho que eu orei todo
todos os dias da minha vida. E para a glória de Jesus, meu pai com 59 para 60 anos de idade, antes de partir para a glória, entregou a vida dele para o Senhor Jesus. E hoje, com o coração cheio de gratidão, eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O cenário dos meus olhos não era favorável. Ver meu pai, um homem que era de bem na sociedade, um comerciante, um cara de moral, um cara que tinha comportamento coerente dentro de casa, que eu nunca tinha visto brigar com a minha mãe, mas tomado pela bebedice, tomado pelo alcoolismo. Eu vi tantas vezes ele mijado. Eu vi tantas vezes lá na esquina da casa onde eu moro hoje, que eu morava a um quarteirão praticamente, menos de um quarteirão de distância, numa mesma casa. Uma vez 5:30 da manhã eu vi meu pai na esquina, 5:30 da manhã, quando meu pai não chegou para dormir. E aí eu abri a porta, vi lá e durmo deitado na esquina, no chão de uma calçada. Mas eu olhava para situações como essa, e eu confesso, meu coração ficava triste, sim, mas eu não, é como o apóstolo Paulo, mas eu continuava crendo, porque eu me movendo pela promessa. Eu falei: Jesus, eu quero declarar que o meu pai será servo do Senhor, vai ser alcançado pelo Senhor. Então nós precisamos olhar para a vida além das circunstâncias que estão nos nossos olhos. E aí você coloca os olhos sobre esse texto, você vai ver que o texto líder é a convocação de nós olharmos a vida com as lentes de esperança. Talvez não tenha um tempo como hoje, que nós não precisemos olhar para a vida com as lentes da esperança, e não com as lentes do medo. Você vai ver esse povo aqui, que tinha ficado 70 anos, gente, 70 anos no cativeiro babilônico. A Babilônia foi lá, pegou eles da cidade deles, destruiu a casa deles, destruiu a igreja deles, destruiu as ruas, os muros, e eles foram levados como cativos. Cara, de 70 anos como cativos, presos, sem casa, sem igreja para poder frequentar, sem muitos dos seus familiares, divididos, sem perspectiva. Se você ler o Salmo 137, olha como que eles estavam: junto aos rios da Babilônia, nós, Salmo 137, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali nos captores pediam canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Verso 4: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Eles estavam num cenário completamente inapropriado de se ter alguma expectativa. Aí passam os 70 anos, eles voltam, começam as caravanas voltaram de Zorobabel, começam a construir o templo. Só que eles voltam para a terra, mas a terra está toda destruída. E eles vão nessa caravana justamente para reconstruir. É nesse cenário que chega o Zacarias. O Ageu é contemporâneo de Zacarias. E aí eles começam a construir o templo, mas eles param de construir e vão construir as suas próprias casas, por uma série de perseguições e etc, outras coisas. Então aquele povo, quando Zacarias se levanta, aquele povo tinha sido liberto do cativeiro, mas eles continuavam dominados por tristeza. Esse povo, eles tinham sido libertos de 70 anos de escravidão, de um cativeiro, mas o coração deles ainda estava tomado de desânimo, desesperança, porque o tempo de Salomão continuou em ruínas, só fizeram o altar e a base, as casas, os muros derribados. O quadro desse texto, desse contexto em que Zacarias levanta, é um quadro de uma nação desmotivada pelas circunstâncias que cercavam eles, uma nação sem esperança, porque estavam só vendo escombros. Os líderes religiosos abandonaram a construção do templo, estavam preocupados só com as suas próprias construções, como nós falamos dentro do livro de Ageu sobre a prioridade das prioridades. Eles tinham anulado a prioridade maior. Eles não tinham líderes referenciais, eles não estavam com expectativa ali diante daquela situação. Enfim, esses homens estavam amedrontados, desmotivados, desesperançosos com o futuro da vida, com o futuro da nação. Tanto que se você ler o texto aqui que nós lemos, Zacarias 9, verso 11, o texto diz assim: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Era o sentimento deles, como de José, ser
jogado, mesmo que eles estavam livres do cativeiro, mas jogado num poço sem água, escuridão, escassez, total desespero. E uma coisa que me chamou a atenção é que eles foram libertos aqui do cativeiro, mas eles continuaram cativos. Dentro do cativeiro, eles estavam aprisionados fisicamente e estavam cativos emocionalmente. Saíram do cativeiro, foram livres do cativeiro físico, mas continuaram cativos na alma, nas emoções. E eu fiquei pensando, quantas vezes isso acontece conosco? Quantas pessoas às vezes estão sem algemas nos pulsos, mas escravizadas da alma? Quantas pessoas não estão aprisionadas, não estão presas fisicamente, estão livres? Você está livre aqui, ó, você está livre, mas a sua alma está aprisionada num passado de dor, de trauma, de abuso, está preso. E muitas vezes você não consegue romper, como esse povo não conseguia romper, porque estava preso, mesmo estando livre. Quem está entendendo? Livre fisicamente, mas presos emocionalmente e espiritualmente. Tantas pessoas têm caminhado livremente, estão presas do passado, com a dor, em relação aos pais, ao pai, à mãe, ao abandono, a uma traição. Quantas pessoas presas a uma paixão, quantas pessoas presas, tem uma casa linda, mas presas na depressão. Em nome de Jesus, nessa noite será a noite de libertação para a sua alma. Nessa noite será uma noite em que esses grilhões que aprisionam a sua alma serão quebrados no poder do nome de Jesus. Você está em Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja livre. Esse povo não rompia porque ainda estava preso na alma, porque nós nos tornamos escravos daquilo que nós sentimos. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós sentimos. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, porque a batalha que nós estamos travando aqui, o Espírito Santo está em ação em corações dessa noite, porque Deus pode estar até trazendo, Deus pode estar até trazendo através do Espírito Santo memórias desconfortáveis aí na sua mente agora. Talvez você está lembrando de situações como eu lembrei, de passados, mas você ainda não conseguiu se libertar desse passado. Eu quero declarar no poder do nome de Jesus, libertação definitiva, libertação definitiva, libertação definitiva do céu se manifeste sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Por isso que Deus levanta o profeta Zacarias, um jovem profeta, para realinhar a visão, a perspectiva desse povo, para poder trazer esse povo para olhar para as situações, não com o olhar da terra, mas com o olhar do céu, não com o olhar dos homens, mas com o olhar de Deus, não com o olhar de desespero, mas com o olhar de esperança. Olhar não por aquilo que a terra tem projetado aos seus olhos, mas aquilo que o céu tem prometido ao seu coração. Meu irmão, começa a se mover por aquilo que o céu tem prometido para o seu coração. Anote isso, eu gosto muito disso. Anote essa frase: o que o céu determina, a terra obedece. Guarde isso no seu coração. Se mova pelo céu, por quê? Porque o que o céu determina, a terra obedece. Diga isso para 2, 3 que está do seu lado. O que o céu determina, a terra obedece. Mas o mar vermelho está fechado, mas o céu determinou, o vento soprou e o mar se abriu, porque o que o céu determina, a terra obedece. A nossa vida é governada por Ele. O reino espiritual a gente não vê, você talvez não vê. Tem pessoas que têm visão aberta sim, mas a gente não está vendo o reino espiritual. Mas você pode ter certeza que Ele está em movimento agora. Ele está em movimento agora, em favor da sua vida, em favor do seu coração. Oh Espírito Santo de Deus. Então
Então se mova por aquilo que o céu tem projetado, e não por aquilo que a terra tem revelado. É não andar por vista, mas é nós andarmos por fé. Por quê, pastor? Eu preciso mover pelo céu, porque existe um que o próprio Isaías teve como visão. Ele continua, ele está assentado no alto e sublime trono. Alto e sublime trono. Ou seja, ele é soberano, ele governa todas as coisas. Ele governa todas as coisas. E a palavra do Senhor nos assegura que agindo Deus, ninguém impedirá. E Zacarias pega esse povo e fala: para! Voltem à fortaleza e comece a olhar as coisas não da perspectiva da terra, mas da perspectiva dos céus. Zacarias é o homem que é um dentro de todos os profetas menores, é o profeta que mais fala sobre a vinda de Jesus. E aí ele diz assim: alegre-se muito. Alegre-se quem está no cenário de caos, sim. Alegre-se, exulte. Por quê? Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu olhei esse texto, o Senhor ministrou no meu coração: como ter esperança em cenário de caos. Zacarias nos mostra, e ele mostra que coloque a sua esperança primeiro na presença de Deus. Olha o verso 9: eis que o seu rei vem a você. Ele arranca o Messias esperado do geral e coloca no particular. O seu rei, o rei é seu, e ele vem a você. Sabe o que ele está dizendo? Ele não preocupa apenas com uma nação, mas com indivíduos. Ele não é um Deus de longe, mas ele é um Deus também de perto. Então, durante o cenário do caos, você jamais deve esquecer de que Deus está contigo e é tudo o que você precisa. O que nós mais precisamos é ter a presença de Deus. O rei está com você, o rei é seu. Ele falando sobre o Messias, o Jesus que haveria de vir, e ele trazendo esse Jesus que haveria de vir, uma pessoalidade, uma particularidade. Então, para que a gente olhe, para que a gente possa ter esperança em cenários de caos, a gente precisa colocar a nossa esperança na presença de Jesus conosco. Na presença de Jesus conosco. Porque aí a gente lembra do Salmo 23, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum. Por que eu não vou temer? Porque o Senhor está comigo. Por isso eu não vou temer. Eu não vou temer porque eu tenho a presença de Deus. É como os discípulos daquela embarcação. Jesus confrontou eles. Jesus estava dormindo no barco, e Jesus confrontou eles: por que vocês estão com medo? Por que não tem fé? Ou seja, você não precisa ter medo se Jesus está no barco da sua vida. Se há a presença de Deus, gente, nós não precisamos temer a presença dos problemas, mas sim a ausência de Jesus. Você não precisa temer a presença de demônios, mas sim a ausência de Jesus. Porque se Jesus está com a gente, os demônios, eles não suportam a presença de Jesus. Se Jesus está com a gente, os mares ou vão se abrir, ou Jesus vai nos fazer andar por sobre as águas. Porque o grande diferencial para que as circunstâncias alterem na nossa vida é a presença dEle. Aí pode ter o caos, mas eu tenho a presença dEle. Eu sou lançado no caos, na cova dos leões, mas eu tenho a presença dEle. Eu sou lançado na fornalha de fogo ardente, não tem problema, o quarto homem está comigo, e o fogo não me queimará. É a presença de Deus que anda conosco. A
A pergunta que a gente precisa fazer é: será que eu tenho andado na presença de Deus? Será que eu tenho carregado a presença de Deus? Eu tenho orado para que o Senhor nos levante como essa igreja, como igreja que sejam carregadores da presença de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração: você vai ser um carregador da arca, você vai ser um carregador da presença de Deus. Aonde você colocar os pés, ali a presença de Deus estará contigo. Isso basta. A nossa perspectiva muda completamente. O próprio salmista diz: com Deus eu posso transpor muralhas. Com Deus os gigantes invencíveis aos olhos humanos caem por terra. Com Deus não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Está entendendo, gente? Que aí não é o cenário que molda a nossa fé, molda nosso coração, a nossa visão. Se eu tenho Jesus, se eu começo a colocar os meus olhos nele, não nos homens, não coloco nas circunstâncias, mas coloco que Ele está comigo, eu não tenho mais o que temer. Como que eu mudo? Como que eu tenho esperança, pastor? Num cenário de caos, coloque a sua esperança na presença de Deus na sua vida. Você tem andado com Ele? Você tem carregado essa presença de Deus na sua vida? Vou te dar uma segunda razão, um segundo princípio para você fazer com que o caos não domine o seu coração. Primeiro, ter a presença de Deus. Segundo, coloque a sua esperança na grandeza dEle. Traga isso à sua mente. Zacarias 9 faz isso. Zacarias se levanta para poder mudar a perspectiva desse povo. Ele é o profeta da esperança. E aí ele fala assim, ó: eis que vem o seu rei, vem a você. Aí ele começa a dizer: justo, vitorioso, humilde. E aí ele segue no verso 10: ele destruirá, ele proclamará a sua paz. Ele começa a descrever as virtudes, os atributos de Deus. Então, quando você estiver olhando para o caos, comece a olhar e a colocar a sua esperança na grandeza do Jesus que você serve. E aqui mostra, primeiro, o rei veio a você. Acabou. Acho que não precisa nem de mais nada. Quem está comigo é muito maior do que qualquer autoridade governamental, é muito maior do que qualquer homem que se levanta de qualquer gigante. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele governa todas as coisas dos céus, da terra, nos mares e em todas as esferas. Ele é rei. A minha esperança começa a criar força. O rei vem a você, e ele diz: ele não só é rei, ele é justo. Os homens podem, nas escondidas e caladas da noite, tramarem as injustiças, mas nós servimos um Deus que é justo e fiel, o justo juiz. E é Ele que peleja as nossas causas. Descanse na justiça divina. Existe um Deus que peleja por você as suas causas. Ele é rei, ele é justo, Ele é vitorioso. Venceu até o maior de todos os temores do homem. Não tem nenhum médico, cientista, nenhum especialista mais gênio do mundo que conseguiu dar jeito para a morte. Mas Jesus deu jeito para a morte. Ele mata a morte com a sua morte. Ô aguilhão da morte, onde está? Ô morte, onde está o seu aguilhão? Ele mata a morte com a sua morte. Ao terceiro dia ressuscita e vivo permanece para todo sempre. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. O maior de todos os temores do homem, Jesus venceu. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Eu estou na enfermidade, mas eu sei que o Jeová Rafa está comigo. Eu estou passando por um momento de dor, não estou entendendo nada, mas eu sei que Ele é soberano e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou descansar na soberania dEle. Eu sei que fulano de tal está sendo injusto comigo, como for injusto com José, como for injusto com Jesus, como José foi preso injustamente, mas o advogado fiel vem e no tempo certo manifesta a honra aos seus servos para a glória do nome dEle.
Ele é justo, Ele é rei, Ele é vitorioso, Ele é humilde, porque o rei da terra vem com toda a pompa, cercado de homens, ovacionando. Ele vem sentado num jumento, quando Ele vê essa terra, porque Ele preocupa e Ele se identifica conosco. Ele vem e Ele dominará e proclamará a sua paz. Quer ter esperança em cenários de caos? Coloque a sua esperança na presença dEle. Coloque a sua esperança na grandeza do Jesus que nós servimos. Coloque a sua esperança, terceiro, na aliança que você tem com Ele. Olha o texto que diz assim em 9:11, que diz assim, Zacarias 9:11: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei seus prisioneiros de um poço sem água. Você tem a marca, você é selado. Lembra de uma vez que eu preguei sobre Efésios? Efésios era uma cidade portuária, lá onde fala que vós fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. Quem lembra? As madeiras eram colocadas nos portos. Vinha os donos, os compradores de madeira, que já tinham comprado as suas madeiras, ali estavam descarregados. Eles iam e selavam, igual sela boi lá, ó, marca o boi. Marcava as madeiras que eles tinham comprado. Se chegasse um outro para tentar pegar, chegasse ali, opa, essa aqui eu não posso tocar, porque tem dono, tem a marca. Esse aqui eu não posso mexer, porque ali já tem um dono, tem a marca. Aí Paulo pega esse contexto de Efésios e fala assim, ó: vós fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. Vós fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. E o que isso tem a ver comigo e com você? Meu irmão, descansa. Não pode, o diabo não pode te tocar, porque você tem o selo da promessa, você tem o selo do Espírito Santo, você carrega o selo do céu sobre a sua vida. Ele não pode tocar. A Bíblia diz isso, que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então por que eu tenho esperança? Eu tenho aliança com Ele, e aliança de sangue. Nessa aliança aqui, que por mais que seja, que tem um valor considerável para poder a gente pagar, mas isso aqui derrete. É uma aliança que vai se corromper no decorrer dos anos. Agora a aliança dele não, é uma aliança com sangue carmesim, é uma aliança de um preço que foi pago, que nenhum homem ou animal na terra pode pagar. É o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Selou, está selado, você foi alcançado, você tem a marca da promessa do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu tenho aliança com Ele. Os homens podem fazer injustiça, o cenário pode ser de caos, Ele é o Rei, Ele é soberano. Eu confio na presença dEle, eu confio na grandeza dEle, eu confio nesse Deus que tem aliança comigo. Para encerrar, esperança no meio do caos. Como? Coloca a esperança na presença. Diga comigo: na presença, na grandeza, na aliança e nas promessas. Olha que lindo, que o verso 11 diz assim, ó: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei. Eu comecei a olhar nesse texto, verso 10a, destruirá. Destruirá o que, gente? Passado, presente ou futuro? Tá difícil aí, gente? Tem algum professor de português? Proclamará, passado, presente ou futuro? Libertarei, restaurarei tudo, levantarei. Tem promessa de libertação, tem promessa de que o Messias virá. Então comece a caminhar, o povo de Jerusalém, não pelo que os seus olhos estão vendo, mas pela promessa daquele que é fiel para cumprir todas as coisas. Porque as promessas podem até ser esquecidas por nós, mas elas não são esquecidas por Deus. O tempo não pode apagar as promessas que Deus liberou sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. As lutas não podem apagar o que Deus liberou sobre a sua história. Então se mova sobre a promessa de Deus. Se mova sobre uma palavra de Deus.
Confie no Deus que vai fazer. Quantas vezes em turbilhão de circunstâncias nós esquecemos da promessa de Deus, e aí abandonamos o casamento. Tinha confirmação até a mente, tudo. Não é o homem. Aí passa a circunstância, quer chutar o balde, desiste. Que é isso? Coloque os olhos na promessa. Suporte, celebre o processo. Aprenda e cresça no processo. Mas coloque os seus olhos na promessa. Se eu não olhasse para a promessa, eu tinha desistido do meu pai. Eu já nos primeiros 3 anos, ou talvez até antes, se me fala a memória, foi cerca de 5 anos de um intenso sofrimento. Mas eu olhava sempre a promessa. Sempre a promessa. Não, o Senhor prometeu, vai dar certo. Vamos tentar, vamos orar. Já pensou se Abraão tivesse desistido? Mas ele olhou para a promessa. Isaac veio depois de 25 anos, né? Então comece a mover a sua esperança, o seu coração sobre a promessa de Deus. E por fim, para conectar diretamente com a ceia também do Senhor, a nossa promessa deve estar, ou melhor, a nossa esperança deve estar na presença, na grandeza, na aliança, na promessa. E Zacarias coloca na vinda dele. Porque se nós esperarmos apenas em Cristo nas coisas dessa terra, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos começar a nos mover e pedir para o Senhor gravar nos nossos olhos a eternidade. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu vou perseverar até o fim nos princípios. Eu vou perseverar até o fim, porque Ele vai voltar. Zacarias disse em Zacarias 9:9: eis que o seu rei vem. Então não coloque a sua esperança singelamente, objetivamente no presente, mas na eternidade. Porque essa terra vai ter dores, enfermidades, injustiça sim, mas quando a trombeta tocar, nós subiremos com o nosso Senhor nos ares, e estaremos eternamente na presença dEle. E você vai ouvir: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena você perseverar, valeu a pena você perdoar, valeu a pena você suportar até o fim, valeu a pena. Então você quer ter esperança? Não fique esperando só no presente, coloque a sua esperança na volta de Jesus. Ele voltará para buscar a sua igreja imaculada, Ele voltará para nos buscar. E aí a gente pode estar em cenários de caos. Zacarias se levanta como profeta da esperança, para mudar essa realidade dentro do nosso coração. Vocês vão se tornar prisioneiros da esperança. E na verdade a esperança vem como libertação. A esperança de que Ele está comigo, a esperança na grandeza, a esperança na aliança, a esperança na volta, a esperança nas promessas dEle. O que tem aprisionado o seu coração? O que tem escravizado a sua vida? Talvez tem pessoas que estão aqui, estão escravizadas por vícios, se entregaram aos vícios. O meu pai se entregou aos vícios por causa de uma forma de interpretar as circunstâncias errada. Quebrou financeiramente, perdeu a esperança, foi aprisionado pelo vício. Olha só como a perspectiva de uma situação pode determinar o presente e o futuro que você vai ter. O que tem te aprisionado? Que tem te impedido romper? Comece a pensar, que o Espírito de Deus ministre o seu coração. Talvez tem coisas que estão te impedindo. Você está livre fisicamente, mas você está aprisionado na alma. E tem coisas que você olha: a minha vida não rompe, porque está aprisionado no passado, está aprisionado no rancor, está aprisionado no abuso, está aprisionado na depressão. E Jesus está querendo mudar nessa noite a nossa perspectiva e nos tornar prisioneiros da esperança. Começa a olhar: a presença dEle está comigo, as promessas dEle é sobre mim, eu tenho aliança com Ele, Ele vai voltar para me buscar, e é sobre isso que eu vou me mover, vou me posicionar, é sobre isso que eu vou crer. E se você começar a tomar isso na sua vida, como o profeta Zacarias liberou essa palavra sobre o coração do povo, as cadeias serão quebradas, e você será genuinamente, definitivamente e completamente livre. E aí ele diz: se você é um prisioneiro da esperança, o texto diz: eu vou te dar em dobro. Aconteceu com Jó, Mateus?
Jó continuou fiel, crendo. Deus foi lá e deu o dobro para ele. Tudo a partir da perspectiva que ele teve de uma determinada situação de dor. Então Deus está mudando de dentro para fora a sua vida, está te libertando de cadeias que te aprisionam em cativeiros, e tem tentado dominar a sua mente, a sua alma, e nessa noite caia por terra no poder do nome de Jesus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Ministério de louvor pode vir. O que você vai fazer com essa palavra agora? Abra os seus olhos aí na sua mente, e talvez Deus vai trazer um caos sobre a sua mente agora. Mas eu quero que em nome de Jesus você se posicione diante desse vale de ossos secos, que talvez é um filho, que talvez é um parente, talvez esse vale de ossos secos aí na sua vida, que é uma situação que você está vivendo, quem sabe na sua vida profissional, não sei, na sua vida espiritual, ministerial, uma decepção, aprisionado num abuso, num rancor. Comece agora em nome de Jesus a orar sobre essa palavra. Comece a orar sobre essa palavra no poder do nome de Jesus agora. Comece a dizer a Jesus: Jesus, eu não quero mais ser prisioneiro dessa dor, eu não vou ser mais prisioneiro. Comece a declarar isso, porque eu tenho a presença do Senhor. E se você não tem presença dele, se você ainda não tem aliança com ele, você precisa nessa noite ter aliança com ele. Você precisa fazer uma aliança com ele. Tem pessoas que precisam nessa noite renovar a aliança com ele. Espírito Santo de Deus, pode cantar o Senhor um canto que você vai ficar aí à vontade para poder orar ao Senhor. Se porventura tem alguém aqui, nós vamos ministrar a ceia agora, mas se porventura tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus e fazer uma aliança com Deus, se quer fazer uma aliança com Deus, entregar a sua vida para Ele. Eu não quero ser mais prisioneiro do medo, eu não quero ser mais prisioneiro do mundo, eu não quero ser mais prisioneiro de Satanás, eu não quero ser mais prisioneiro de vícios, eu não quero ser mais prisioneiro de espírito de morte. Nós vimos lá na cruzada tantas pessoas que falaram pra gente lá, confessaram. Uma menina que nós oramos, que foi na frente aceitando a Jesus, que só naquela semana ela tinha tentado 4 vezes tirar a vida. Pessoas que estão aprisionadas por espíritos de morte, espíritos suicidas, que às vezes afligem a sua mente. Hoje Jesus está quebrando essas cadeias no nome de Jesus. Você não vai sair daqui, meu irmão, da forma como você entrou. Essas correntes serão quebradas no poder do nome de Jesus, na presença de Jesus. O louvor vai cantar um cântico. Você vai em nome de Jesus fechar os seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você que deseja fazer uma aliança com Deus, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou renovar a sua aliança, pode dar um passo e vir aqui à frente. Se tiver alguém, pede licença para quem está do seu lado, fala: eu preciso lá renovar a minha aliança com Jesus, eu preciso renovar o meu coração com Ele. Fique à vontade para deixar o seu lugar, meu irmão. Faça isso no poder do nome de Jesus. Que nenhuma mais cadeia aprisione os seus pés, o seu Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Ore ao Senhor agora. Se você está diante de um cenário de caos, comece a orar ao Senhor. Glória a Jesus. A igreja pode ir adorando a Jesus. Já temos uma vida aqui à frente, e eu sei que tem muito mais pessoas. Tem muito mais pessoas. Eu não quero que você venha aqui assistir culto, ouvir uma pregação. Você é o exército de Deus. Então comece a orar aí. Comece a orar. Vamos orar por essas. Você que deseja renovar a sua aliança com Jesus, ou fazer uma aliança com Jesus, vem aqui à frente nesse momento, no poder do nome dEle, no poder do nome dEle, no poder do nome de Jesus. A igreja vai orando, a igreja vai clamando. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, pode vir. Eu sei que tem mais pessoas, eu sei que tem mais pessoas, que Deus essa noite quer mudar essas realidades. Espírito, Deus essa noite quer quebrar essas cadeias, e vai quebrar esses grilhões no nome de Jesus. Amor, eu quero pedir, vamos ficar
detém liderança, pastores, presbíteros. Eu não quero nenhuma pessoa que venha aqui à frente sem receber oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos orar, igreja. Não fica como espectador, não fica olhando o que Deus está fazendo. Começa a se envolver no mover do reino. Começa a orar, começa a cantar. Espírito de Deus, vamos lá. Isso, pode ir orando, isso. Uma aliança com Jesus, mais pessoas. Pode, todos os líderes podem vir aqui, isso. Chega mais perto, Lu, olha aqui. Fica ligado, pessoal. Eu quero que vocês orem, porque é uma batalha espiritual. Não quero ver nenhuma pessoa sem intercessão, sem oração agora, porque cadeias estão sendo quebradas no poder do nome de Jesus. Realidades estão sendo transformadas no poder do nome de Jesus. Pode cantar, pode louvar. Vamos cantar e orar, irmãos. Oh, aleluia! Espírito de Deus. Você pode cantar a Jesus. Cante a hora. Isso, mais pessoas estão aqui. Mais pessoas. Pode orar, deixa Jesus ministrar. Espírito Santo de Deus. Lá. Espírito Santo. Aleluia. Pode vindo. Tem mais pessoas chegando. Deixa Jesus quebrar as cadeias. Vai. Liberta, Jesus, liberta. Liberta da homossexualidade. Liberta da prostituição. Liberta. Jesus vai te arrancar da sua cadeira aí. Liberta. Nós vamos nos mover, não pelo que a terra quer nos aprisionar. Nós vamos nos mover o que o céu determinar. Espírito Santo. Há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas agora. Cadeias de depressão, cadeias de morte, cadeias de prostituição sejam quebradas. Cadeias, quebre. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós estamos nos movendo sobre a presença dEle, sobre o poder dEle, sobre a palavra dEle. E o inferno não vai resistir. Cante, igreja. Ore, igreja. Clame. E vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade teu nome infalível é, os reinos vão, teu trono assim. Tem mais libertação para acontecer aqui nessa noite. Tem mais libertação para acontecer. Ministério de intercessão, pode ir clamando a Jesus. Pode ir clamando. Tem mais Tem pessoas que estão cogitando em pensamento, dizendo: eu preciso de ir, mas eu não consigo ir. Eu preciso ir, mas eu não consigo ir. Em nome de Jesus, cadeias que te aprisionam estão sendo quebradas. Agora, em nome de Jesus, vem. O céu te cercou nessa noite. Jesus te atraiu. Uma aliança comprada com sangue Ele está fazendo com você. Não vai ter mais aliança com Satanás. Isso, pode vir, no nome de Jesus. No nome de Jesus, pode vir. Olha aqui, pode orar com Ele. Ora com Ele, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus.
Espírito de Deus, a igreja pode ir cantando, pode louvar. Antes dessas pessoas assentarem, o pessoal que tem aí o cadastro lá como do Instituto Vidas, eu gostaria que pegasse o nome dessas pessoas, que nós vamos orar por elas. Durante essa semana nós vamos pagar um preço por elas, porque para chegar aqui na frente, não foi fácil para elas, não foi fácil, mas o sobrenatural se manifestou. O Rei vitorioso, o Senhor, está escrevendo uma nova história, está estabelecendo uma nova aliança. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome vitorioso és. Enquanto os irmãos ministram, eu quero convidar você a pegar o pão da ceia do Senhor. A ceia, pode ir louvando. A ceia é destinada para todos aqueles que passaram pelas águas do batismo, estão em compromisso com o Senhor. Eu quero convidar você a pegar esse pão, que é o símbolo do corpo de Cristo na cruz do Calvário. Jesus, nós consagramos esses elementos da ceia ao Senhor. A tua palavra nos diz que esse momento não é um momento comum e nem é meramente simbólico. Nós cremos, ó Deus, na manifestação da presença do Senhor de forma ainda mais poderosa, ó Deus de curas, ó Deus de manifestação da glória do Senhor. Por isso, ó tua igreja, comer do pão e beber do cálice, que o Senhor derrame sobre os teus filhos renovo dos céus. O Senhor derrame sobre os seus filhos a graça do alto, a glória do Senhor, no nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, a comer desse pão agora, no nome de Jesus. Coma com toda reverência, coma com toda gratidão. Espírito Santo, a aliança de Jesus foi feita por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Eu sinto uma presença de Deus nesse lugar. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Eu quero te dar a liberdade para você tomar esse cálice agora. Se você desejar trocar aí com a pessoa que está próxima de você, faz. Mas logo em seguida já toma desse cálice. Toma desse cálice no nome de Jesus. Tome desse cálice em nome de Jesus. Espírito de Deus, tome desse cálice em nome de Jesus. Espírito de Deus, manifeste a sua adoração. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não. Tome o cálice e adore a Ele. Tome o cálice, é esse sangue representado através desse suco de uva, que é o símbolo do sacrifício, do sangue derramado, da aliança de sangue. Você tem a marca do sangue de Jesus. Aonde havia a marca do sangue do Cordeiro, lá no Egito, a morte não podia entrar, a morte não podia tocar. Oh, Espírito de Deus, você tem a marca do sangue. Espírito de Deus, vai lá,
quero tua presença. Aleluia. Lembre-se disso todos os dias. Não vou te pedir nada. Oh, Jesus, é da tua presença. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Jesus. Estenda suas mãos aos céus. Estenda suas mãos aos céus. Quero convidar o pastor Tiago para impetrar a bênção, para fazer essa oração final. Deus vem nos dar uma semana marcada por essa presença. Que a nossa perspectiva seja dos céus e não da terra. Que nós nos levantemos como o jovem profeta Zacarias, como profetas da esperança nessa geração, como profetas da esperança. Com mãos erguidas, nós vimos ontem, no final daquela cruzada, como prova dessa esperança que nós temos, os nossos adolescentes sendo tomados pelo poder de Deus. Não importaram que estavam no meio da rua, dezenas de adolescentes sendo tomados a ponto de não conseguirem ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus que estava sendo manifesta no meio dos adolescentes, onde nós olhamos e vemos uma geração de adolescentes doentes, de adolescentes que estão presos nas drogas, na prostituição. Nós nos levantamos como profeta da esperança e estamos vendo a realidade dos céus, de Deus levantando uma geração de adolescentes cheios do Espírito Santo, de adolescentes que se movem na unção e no poder do Senhor. Então levante as suas mãos aos céus agora, pastor Tiago, pode vir. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós oramos, ó Deus, nessa noite, neste lugar, ó Pai. Obrigado pela tua presença, porque a tua presença é um presente para nós. E nós celebramos a tua presença nesse ambiente, celebramos a tua presença neste lugar, Espírito Santo. Oramos, ó Deus, para que não seja apenas algo momentâneo, mas nós oramos, ó Deus, para que seja algo, Senhor, que vai durar até o dia da sua volta, Senhor. Pai, nós declaramos, ó Deus, essa noite, neste lugar, a tua palavra, Senhor, sendo derramada nos corações, a tua palavra criando raízes, ó Deus, tão profundas, que será difícil, ó Deus, ser arrancada dos corações essa noite, Senhor. Nós declaramos e liberamos uma palavra neste lugar, dizendo, Deus, que se porventura, ó Deus, alguém aqui, ó Pai, tem sido, Senhor, ó Deus, acometido de palavras do inimigo na sua mente, dados inflamados de Satanás, nós oramos essa noite e pedimos que a unção do teu Espírito venha e quebre todo e qualquer jugo do diabo sobre mentes e sobre pessoas aqui. Entendemos que nossa luta não é contra carne e sangue, entendemos que nossa luta não é contra pessoas, entendemos que nossa luta é contra principados e potestades. Então, Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Nós declaramos um novo tempo sobre cada vida, sobre cada família, sobre a nossa cidade. Nós liberamos uma palavra neste lugar nessa noite e ministramos para a glória do teu nome um revestimento de poder, de autoridade. Ministramos uma igreja profética, uma igreja que é valente, uma igreja que não se acovarda, mas uma igreja que se levanta, cheia do teu Espírito Santo, para proclamar o Evangelho. Pai, eu quero declarar nessa noite, ó Deus, eu quero declarar nesse lugar, que multidões e multidões de pessoas serão levantadas esses dias, uma fome e uma sede. Fere-nos, ó Deus, com uma fome e uma sede pela tua presença. Fere-nos, ó Deus, com uma fome e uma sede pela tua presença. Fere-nos, ó Deus, com uma fome e uma sede pela tua presença. Nós queremos declarar que adolescentes, jovens, homens e mulheres serão tomados de uma ousadia, irão proclamar o teu Evangelho nas escolas, nas faculdades, nas ruas, nas estradas, nos becos. Ó Deus, irá proclamar a tua palavra na cidade, na favela,
favela, nas vielas. Nós queremos declarar uma igreja que está sendo, levante a tua mão, porque o Espírito de Deus está derramando sobre nós a autoridade e a autenticação para você poder ir. O Espírito está dizendo para essa casa essa noite: é hora de levantar a cabeça. Ei, soldados meus, diz o Senhor, é hora de você preparar. Se equipe agora, pegue as ferramentas que os céus está te dando. O Espírito de Deus está dizendo: é hora da igreja se equipar, é hora da igreja se levantar. E eu quero profetizar neste lugar nessa noite, e vai acontecer. O Espírito de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: vai acontecer um incômodo no seu coração, vai acontecer um incômodo na sua alma. Pessoas vão ser até mesmo incomodadas no seu trabalho, pessoas serão incomodadas no sono. O Espírito de Deus está dizendo: o meu Espírito é derramado de uma forma maior sobre o meu povo, porque é chegado a hora. Eu estou trazendo despertamento sobre a minha cidade, eu estou trazendo despertamento sobre o mundo, sobre o Brasil. Brasil, se prepare, porque a minha glória, haverá um crescimento sobrenatural sobre o Brasil. Nos próximos meses e anos, o Espírito de Deus será derramado de uma forma violenta sobre a nossa nação. Cidades que estavam apagadas receberão do toque físico do Espírito Santo. Meu Espírito irá ser revelado. Oh Deus, nós declaramos isso nessa noite. Um incômodo lesiona os nossos corações, com uma fome e uma sede pela tua presença. E que não seja fogo de palha, que não seja fogo que se apaga, mas seja fogo que fumega. O pavio não vai se apagar, o altar vai continuar pegando fogo até a volta de Cristo Jesus. Deus está dizendo para você nessa noite: não deixe apagar o pavio que fumega, não deixe apagar o pavio que fumega. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito seja sobre a sua vida até a volta. No nome de Jesus nós declaramos isso.